Bem-vindos a todos. Estamos aqui no quinto episódio do Roundtable. Hoje temos connosco um dos fotojornalistas mais conhecidos de Portugal, Gonçalo Delgado, e o Rodolfo Franco, conhecido como videógrafo de eSports. Quem se quer apresentar primeiro? Rodolfo, tu primeiro. Então, o meu nome é Rodolfo Franco, comecei nisto aí há, sei lá, 2015, 2016. Não tive sempre nos esportes, aliás, nos esportes estou há relativamente pouco tempo, um ano e meio, quase dois. Comecei na noite, na casa que fez o Fábio, a seguir fez-me a mim. Isso parece assim Sim, isto meio não sou muito bem, dito mas dessa maneira. começámos os dois na noite. Pá, e a coisa foi progredindo e olha, e agora cheguei aos esportes recentemente, portanto, para mais uma etapa, basicamente. Força. Gonçalo, tu. Ora, eu sou Resumidamente, por favor. muito rápido, sou fotojornalista desde 2004 e já passei por N de sítios diferentes, mas depois podemos falar mais à frente. Isso é coisa muito simples, sou fotojornalista e fotógrafo documental e está tudo bem. Pronto. Fábio, queres começar tu? É isso, começas tu? É isso. Deixa-me aproveitar essa deixa porque é assim, a maior parte do pessoal que está no nosso grupo e o pessoal com quem lidamos é fotógrafo. Tu destacas-te claramente como sendo fotojornalista ou fotógrafo documental. Quais achas que são as principais diferenças entre um e o outro e como é que descobriste que era por aí que tu querias ir? Pá, a maneira mais simples de explicar é tudo que um fotojornalista faz para os órgãos de comunicação social tem o cariz da informação, não é? Ou seja, temos que documentar o que se passa no dia a dia, ou histórias que encontremos, não é? E nunca com a questão de apenas fazer uma fotografia. Temos que contar uma história, temos que contar uma narrativa, temos que encontrar uma situação em que consigamos informar o leitor do jornal, da revista, ou o que quer que seja, daquilo que está a acontecer no momento ou que aconteceu antes. Não é? A situação é sempre, sempre, sempre informar. O resto vem por acréscimo, não é? Ou seja, tens o lado da fotografia, não é? Que tens que, de facto, cuidar da tua composição, da maneira como tu contas a tua história, se contas isso só com uma fotografia, se contas isso com várias. Mas, na verdade, no fim do dia, o que interessa é que seja um trabalho com uma leitura suficiente para poder acompanhar um texto ou uma notícia do dia a dia. Sim. Mas então tu como fotojornalista o teu foco é sempre em transmitir a emoção, transmitir a história e o enquadramento, a composição, a parte técnica é secundário. Ninho. Ou seja, tu acabas por sempre contar a história. Tens que o fazer, é esse o teu dever enquanto fotojornalista, ok? Emoção ou não, tu estás a transmitir o real. Claro que isto é altamente subjetivo, porque podemos falar numa situação em que estamos a fotografar uma situação limite e nós não devemos transparecer a nossa opinião pessoal em relação à situação. Não é? Já fotografei montes de coisas com quais não me identifico, naturalmente. A parte da composição vem por acréscimo, no sentido de tu, para contares bem uma história, tens que compor bem uma fotografia. Não, é? Não podes fazer as coisas às três pancadas e à espera que, com uma fotografia, um postalinho, conte a história toda. Epá, mas às vezes, em benefício da notícia, provavelmente será publicada a fotografia com melhor leitura, dependendo do órgão de comunicação com que trabalhas, claro. Mas será publicada a fotografia com melhor leitura da situação e que possa expor melhor a situação em detrimento da fotografia se calhar mais artística, percebes? Ok. Sim. Rodolfo, tu, agora. Sabes, se quiseres intervir, Não, é a altura. deixa-me só perguntar uma coisa ao Gonçalo, porque antes de começarmos eu perguntei há quantos anos é que o Gonçalo já andava nestas andanças e ele disse-me que está há 20 anos. Achas que para quem está a começar agora é idêntico, ou seja, começar há 20 anos ou começar agora pode ser igual, ou sentes, pá, eu vou dar a minha opinião, eu sinto que os miúdos hoje em dia que estão a começar são muito mais preguiçosos do que nós, preguiçosos, não sei se é a palavra certa, mas, ou seja, nós se calhar passámos por mais dificuldades ao início e hoje em dia é tudo muito mais fácil, ou seja, para quem está a começar agora, sinto que as coisas são muito mais fáceis, está tudo mais quase ali, sabes, de mão beijada, tipo, Pá, mesmo que não haja talento, há equipamento que é incrível, por isso dá-me a tua opinião. acho que já há muitos anos que não existem câmaras más, não é? Falando de equipamento. Não é? Certo. Falando de começar há 20 anos agora, ou daqui a 10 anos, ou há 40 anos atrás, eu acho que o processo acaba por ser sempre o mesmo, no sentido de tu estás a desenvolver as tuas apetências para, não é?
Mas nesta fase que vivemos do mundo, temos um acesso à informação que não tínhamos, temos acesso a autores que não tínhamos, temos uma capacidade muito fácil de chegar ao Google e sermos informados em relação a alguma coisa, não é? Só que há uma diferença muito grande, não é? Entre seres cultivado em relação a um tema ou seres informado, são duas coisas completamente distintas, não é? Tu hoje em dia estás na era da informação, epá, é de fácil acesso. Tu dói-te a cabeça, vais ao Google pesquisar, provavelmente tens cancro no cérebro, mas percebes onde é que é pegar. É um bocado assim que funciona. Enquanto antigamente, se calhar, tu vias um autor, por exemplo, um Eugene Richards, que é um rei da fotografia documental. Pá, tu, para poderes ver o trabalho do Eugene Richards, ou compravas revistas afetas às temáticas que ele documentava, ou compravas livros. Hoje em dia não, está tudo acessível. Opa, que é uma coisa muito boa, na verdade. Eu considero que esse acesso à informação, quando bem espremido, é altamente, porque nós acabamos por ver tendências novas, perceber o que é que está a ser feito na fotografia, desafiamos-nos de uma forma completamente distinta do que era há 20 anos atrás. Opa, eu venho de uma situação que é um bocadinho diferente. Como é que eu decidi ser fotojornalista? Eu venho de uma família de fotojornalistas. Meu pai era fotojornalista, o meu irmão é fotojornalista, e eu digo muitas vezes, então, de brincadeira, que se não fosse fotojornalista era deserdado da família. Mas, na verdade, isto é um presente envenenado, digamos assim. Porquê? Porque durante muitos anos eu fui o filho de, o irmão de, e tive que, com o meu trabalho, com o posicionamento dos meus projetos, a minha maneira de fotografar, de me distanciar um bocadinho, apesar de eu ter, naturalmente, todo o orgulho do mundo em ser filho e irmão de quem sou, não é? Como é lógico. Mas tive que me distanciar um bocadinho e fazer o meu trabalho valer por ele, para não ser conhecido como o filho de e o irmão de. Que não está nada de errado nisso, não é? Como é lógico. Mas eu Sim, tive mas essa dificuldade. queres fazer o teu caminho, queres fazer o teu Exatamente. nome. E acabei por ter um bocadinho essa dificuldade, porquê? Porque ele só se safa porque é o filho de não sei quantos. Ele só tem aquele trabalho porque é o irmão de não sei o que mais. Opa, e está tudo certo e tudo errado, porque eu posso dizer que em 20 anos acho que se fiz, sei lá, um ano da minha vida associado à minha família nesse sentido, não é? As primeiras oportunidades de trabalho, claro que foram com a ajuda do meu irmão e do meu pai, como é lógico, não é? Mesmo a própria forma de ver a fotografia e analisar a fotografia do ponto de vista pragmático, não é? Porque nós temos sempre uma ligação muito emocional ao trabalho que fazemos, não é? Sempre foi muito com a ajuda deles, mas foi extremamente necessário para mim fugir a isso, porque eu queria ser o Gonçalo e não queria ser o irmão de, não é? E acabou por ser, lá está, um presente envenenado nesse sentido, porque toda a gente olha e diz, não, ele é filho de quem é, é irmão de quem é, e de facto aquilo foi muito mais fácil para ele. Eu acho que foi exatamente o oposto. Portanto, eu tive uma obrigação quase de me destacar, não digo destacar por ser melhor ou pior, digo destacar, porque o meu trabalho se destacar um bocadinho do deles, a minha linguagem ser um bocadinho diferente, o próprio tipo de trabalhos que eu faço são drasticamente diferentes do que o meu irmão faz, ou que o meu pai fez. Não é? O meu irmão é fotojornalista da agência Lusa e trabalha do ponto de vista nacional, jogos de futebol e coisas assim, que eu também os fiz naturalmente, enquanto estive na Global Imagens, mas acabei mais por puxar a vertente documental, puxar um bocadinho mais a projetos a longo termo, coisas mais internacionais, coisas mais complicadas um bocadinho de se fazer. Complicadas, digo, no sentido logístico, não é? Porque cada situação é uma situação, às vezes um trabalho da treta aqui ao lado de casa pode ser muito mais difícil de fazer do que um trabalho na Conchichina do Norte, não é? E o meu pai era um fotógrafo mais regional, da imprensa regional, e fez algumas coisas também a nível nacional. Ou seja, acabou por haver aqui um direcionar quase inconsciente de que se eu quero vingar nisto de alguma forma, tenho que me fazer valer de outras coisas que não a fotografia de fotojornalismo desportivo, notícias diárias diversas, não é? Há muita coisa que se pode fazer. Mas isto só para chegar ao ponto de se era mais fácil ou mais difícil agora ou há 20 anos atrás, eu acho que são tudo épocas, não é? Nós temos sempre uma tendência natural, o ser humano é assim, não é? A olhar um bocado para os anos dourados como uma geração anterior à nossa, ou duas gerações antes da nossa. Certo. É? E olhamos para a coisa dizendo, o tempo das vacas gordas, anos 80 e 90, em que todos os fotojornalistas de fotografia documental viajavam e ganhavam milhões de euros, neste caso na altura não, milhões de contos, a fazer coisas espetaculares, uma cena super romântica. Mas todos nós temos isso, seja na nossa área da fotografia ou do vídeo, seja na música, por exemplo. Quer dizer, nos anos 70, 80, tu vias o blues e o rock a aparecer, não é, assim, mais em força, e olhavas para os anos 20, o foxtrot, e achavas que aquilo é que era a cena, não é? E agora estás numa época completamente diferente, onde há um disseminar de música eletrónica, e olhas para trás assim, nos anos 80 e 90 que era. Nós temos sempre esta cena, não é? De voltar atrás. Mas cada situação é uma situação, e eu não posso medir uma pessoa que começa agora e que se calhar tenha um trajeto que até que seja mais rápido de chegar ao resultado que eu obtive
por ter mais. Sim, Isso é uma mas coisa mas era aí que eu queria chegar, sim, porque eu noto, pá, eu falo por mim, se calhar também sendo os miúdos que estão a começar agora, miúdos, quem está a começar agora, eu acho que consegue fazer uma evolução muito mais rápida devido a tudo o que existe do que se calhar nós, E a ainda nossa bem. evolução foi muito mais lenta. Eu falo para mim, a minha evolução foi mais lenta. Eu sou de um meio em que eu não tinha videógrafos à minha volta, não tinha amigos que eram videógrafos, não conhecia ninguém que fizesse o que eu comecei a fazer. Na verdade, eu nem me lembro porque é que eu comecei a fazer, porque não havia ninguém que fizesse à minha volta e de repente eu tive que começar a perceber valores que na verdade eu sou da zona de Santarém e os valores de Lisboa, quer queremos quer não são iguais aos de Santarém, a coisa é completamente diferente. Eu tive que me ir adaptando sempre à minha regionalidade e sempre que ia para Lisboa a coisa era diferente. E a verdade é que os primeiros anos eu andei aqui meio que, pá, não digo perdido, mas sem saber o caminho certo a seguir, porque estava aqui meio que sozinho. Sim, mas acho que isso é uma coisa diferente. Ou seja, estamos a falar da tua forma de te adaptares ao mercado e não a forma como tu chegaste até ao mercado. Percebes onde é que queres chegar? Sim, Ou seja, sim. claro que nós temos que ter uma capacidade de leitura do mercado e dizer assim, epá, não, os gajos cobram 2.000 euros por serviço em Lisboa e eu cá não posso cobrar porque sou de Santarém. Certo. Uma tanga, bem. Para mim, do meu ponto de vista, estás a ver? Opa, Acho que vale o que vale. mais ou menos. Mas Eu sim, acho, eu acho que tem tudo a ver com uma coisa: posicionamento de mercado, mais nada. certo. Não interessa se és melhor, se és pior, se és azul, se és verde, se és amarelo. Pá, isso para mim, eu sou de Braga, estás a ver? Certo. E posso dizer com quase toda a certeza que sou dos gajos mais caros dentro do fotojornalismo. Certo. E não estou a dizer isto de pavão, estás a ver? Ei, olha para mim, Não, que sim, mas, nada disso. mas É um eu posicionamento estou a só. falar ou seja, quando estamos a começar, ou seja, quando estamos a começar, Mas é na verdade, precisamente aí que tu tens que tomar essa decisão. Ou seja, o que demora mais, do nosso caso, da nossa geração, a chegar a essa conclusão, é o que se calhar eles já não demoram tanto. Percebes? Ou seja, Certo. eu se me tivesse posicionado como posiciono neste momento no mercado, há 20 anos atrás ou 15 anos atrás, se calhar neste momento estava 200 vezes mais confortável e trabalhava na exclusividade, que é o que agora consigo felizmente fazer. Entendes? Ou seja, eu já me posso dar ao luxo, ao fim de 20 anos, de escolher os trabalhos que quero fazer, eu já me posso dar ao luxo de não aceitar qualquer trabalho, e até foi um dos motivos pelos quais eu deixei de colaborar com a Global Imagens e com a imprensa que paga serviços avulsos, percebes? De alguma forma. Pá, continuo a trabalhar com alguns, mas com valores dignos, percebes? E eu acho que o nosso grande problema é que nós temos, numa forma geral, não estou a falar de mim em concreto, mas de todos, parece que as pessoas têm todas muito medo ao mercado e muito medo de perder o cliente. Quando devia ser exatamente o oposto. O cliente tem que ir atrás de ti por causa da qualidade do teu serviço trabalho, e não, claro. não o contrário. Percebes? Percebo. Se tu te posicionas numa situação em que as pessoas pedem todas 500, tu pedes 2.000, para o cliente até pode não justificar. E está tudo certo. Para mim, o mais importante é tu seres real a essa situação e dizer assim, eu continuo a cobrar 2.000, porque prefiro trabalhar 4 vezes menos e ganhar o mesmo que tu. certo. Percebes? Percebo. E acho que isso são coisas completamente distintas, percebes? Ou seja, tu vives de uma zona mais pequena, porque eu também sou de uma cidade que é uma cidade pequena comparada com Lisboa, não é? Mas continuar a ter imenso trabalho em Lisboa, ou ir para fora fazer trabalhos porque me querem a mim e sou de Braga, isso tem a ver com a tua linguagem e não com o teu valor. Claro que se pedires 200 vezes mais que toda a gente, torna-se muito mais difícil, Sim, mais difícil, conseguires claro. chegares lá. Claro, Agora, eu acho que a questão aí é sempre o posicionamento que tu tens e a forma como tu vês a tua fotografia. Tu, se queres trabalhar num meio para ganhar trocos, tens imenso trabalho e continuas a ganhar trocos. Se queres trabalhar num meio onde queres ganhar muito dinheiro e conseguir estar confortável a trabalhar menos, só tens é que assumir essa responsabilidade e tudo o que aí vem. Não é? Ou seja, de teres negas constantes de orçamentos, de teres pessoas a dizerem, olha, vou dar um exemplo muito prático que me aconteceu há dias. Queriam fechar comigo um orçamento para a Capital da Cultura em Braga. Eu já fui fotógrafo da Capital Europeia da Juventude, que há muitos anos atrás, há 13 anos atrás. E pediram-me um orçamento para, acho que eram 3 meses de trabalho. E posso falar abertamente de valores, não há problema nenhum, está tudo bem. Eu dei um orçamento de 35.000 euros para 3 meses de trabalho. Opá, porque eram bastantes serviços e era muita coisa a acontecer. Opá, daria uma média mais ou menos de 400 ou 500 euros por serviço, já é um valor bastante mais abaixo daquilo que eu costumo cobrar para estas coisas. E eles responderam, me agradeceram, opá, gostavam imenso de trabalhar comigo, mas não têm budget, porque pagam 75 euros e a média dos fotógrafos que têm a pagar são 75 euros. E eu, para mim, está tudo Está bem. tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Para a maioria das pessoas é que não. Percebes? Mas isso, ó Gonçalo, eu vejo um bocado isso. Eu começo-me a dar um bocado. E foi engraçado, foi assim que eu conheci o teu irmão, e que nem assumi logo que era o teu irmão.
Hugo, fiz uns jogos de futebol no final do ano passado, no início deste ano, e vejo muitos miúdos com essa ideia do futebol, há muito dinheiro, e vamos fazer muito dinheiro, não vão. E vão ali, e é aquilo que eu lhes digo. Eu vejo miúdos a fazer jogos de futebol por 20 euros. E eu digo-lhes uma conta muito simples, que é, tens uma câmara de 2000 euros. Tu vais fazer 100 jogos de futebol só para pagar a tua câmara. Algo aqui que não faz sentido. Ou seja, basicamente tu vais tirar umas fotografias, tu não vais ser fotógrafo. Tu estás ali como, com um hobby. E tu tens de ter uma visão muito vincada sobre isso. Foi por isso que tu deixaste o futebol. O que para mim faz todo sentido. Que é, o pessoal não consegue perceber que, neste caso nos jogos de futebol, vai para ali, e é aquilo que tu disse, tens toda a razão, que é, vais para ali, chuva, frio, horas a fio, com equipamentos, custam pipas de massa para chegar ali e receber trocos. Yeah. E é um bocado isso, o pessoal não se posiciona, o pessoal não assume que isto é, por exemplo, eu conheci o Fábio e o Fábio sempre me disse isso, que é por menos X eu não saio de casa. E acho que tem que ser assim, acho que é isso que é, se tu sabes o teu valor, é aquele o teu valor. Opá, é lógico que isto é muito fácil de falar, não? E sei que por vezes quando uma pessoa está mais com a corda no pescoço, etc, é mais, pá, a tendência é, pronto, eu até aceito, mas porque está a Certo. necessidade, mas isso é aquilo que tu disseste, acaba por se virar contra ti. A Tudo, longo prazo vira-se sempre, porque repara, tu também tens que ver em que tipo de mercado é que, que te estás a inserir. Uma coisa é trabalhar para um órgão de comunicação social, opá, e isto abrindo um bocadinho também aqui o espectro do que é que os jornais pagam neste momento. A antiga Global Imagens, detentora do jogo, JN e afins, paga entre 40 e 70 euros por serviço. O que é muito pouco, não é? Para um freelancer, não é? Porque se imagina, se tu fores os quadros, tens material da empresa, não gastaste um cêntimo para comprar, tens carro da empresa, não tens gastos, pá, se calhar se fores a dividir pela quantidade de serviço que tens por mês, se calhar até te pode compensar. Está tudo certo, percebes? Agora, para um freelancer que gasta numa 400mm, que é o standard para fotografar de desporto, 12 mil euros. No meu caso, uma Sony A1, 7 mil euros. Outra Sony A1, mais 7 mil euros. Mais uma 70-200, 3.500 euros. Mais um computador para acompanhar essas máquinas, mais 4 ou 5 mil euros. No fim, tens ali uma batelada de dinheiro para ganhar os 40 paus. Opá, não faz sentido. Agora, dizes-me assim, pá, não, estes gajos marcam-me 4 serviços por dia e estou a ganhar, se forem serviços de 70 euros, por exemplo, não é? Estou a ganhar 280 euros por dia. Se é um dia mal pago, pá, se calhar não é um dia muito mal pago, não é? Mas estás a Mas é como tu rentabilizar o dizes, teu mas é como tu trabalho. dizes, depende do posicionamento, é isso. Pá, Exatamente. para mim é um dia mal pago e tens que fazer vários trabalhos. Pá, Exatamente. para mim, hoje em dia, sair de casa para fazer mais do que um trabalho já me dei as pernas. Não, mas está tudo certo. Eu acho que as pessoas em Portugal, de uma forma geral, e isto, eu digo muitas vezes isto e o pessoal não percebe bem o que eu digo, mas é mesmo assim. Opa, eu acho que o pessoal em Portugal gosta muito de trabalhar e gosta pouco de ganhar dinheiro. Pá, sim, eu falo muitas vezes isso com o Fábio, mas deixávamos mais à frente. Deixa-me passar agora para o Rodolfo, estamos aqui há 15 minutos e o Rodolfo ainda não abriu a boca. Desculpa, Rodolfo, desculpa. Estejam à vontade, estejam à vontade. Pá, só mantendo aqui um bocadinho o tema, Rodolfo, se tu começasses agora neste momento, o que é que fazias diferente do que começaste há 10 anos atrás para aí, mais ou menos? Opa, Assim, olha, apanhando-te na curva. sinceramente, eu na altura em que comecei, eu nem percebi muito bem o que é que estava a começar. Eu na altura em que comecei, acho que foi um bocadinho como tu. Eu tinha Yeah, uma yeah. câmara, comecei a fazer umas cenas, pá, fui para a faculdade, tirei um curso daqueles genéricos quase de comunicação multimédia, em que dás tudo e mais alguma coisa e não aprendes um caralho, que é mesmo assim. Desde programação a design, sei lá, uma série de cenas, em que depois na realidade a aplicação não tens muita e eram coisas muito teóricas e pouco práticas. Aprendes tudo e não aprendes nada. É, basicamente. É o pau para toda a obra, basicamente. Yeah. E na altura eu comecei com a cena da noite, da mesma forma que tu, e na realidade eu tive uma vantagem que tu não tiveste, que foi a questão de mal ou bem, tu não tinhas referências nenhumas e eu na altura tinha-te a ti. Pá, Yeah. é o Sim, que é. sim. Na altura em Santarém não havia mais ninguém a fazer nada disto, começámos por aí. Agora, se eu fosse fazer agora se fosse agora a começar novamente, pá, eu acho que fazia uma coisa que ainda hoje não faço e não o faço também. E tu sabes o que é que eu vou dizer, que é ter uma presença nas redes sociais. Se tu fores ao meu Instagram, tu vais lá ao meu Instagram, onde quer que seja, a última publicação deve ter sido há um ano e tal. Mas a realidade é,
mal ou bem, o digital, e nós sabemos isso, o digital é o que nos acaba por também vender um bocado. Claro que depende do mercado em que estás, depende do teu público, do teu target. E do serviço que Mas, entregas. e do serviço que entregas, claro. Mas lá está, é sempre aquela porta que te pode trazer novos clientes. Eu, maioritariamente, posso dizer que até agora tem funcionado muito bem a cena do boca a boca, e a maior parte do meu trabalho, tirando os esportes, pronto, que na realidade também foi um boca a boca, mas tem sido sempre muito clientes conhecidos e clientes com quem eu trabalho que me vão passando a colegas ou amigos ou parceiros, e tem funcionado muito bem assim. Mas a realidade é que, começando agora, eu acho que teria que apostar fortemente numa presença no digital, uma coisa mais a sério. Porque se nós formos a ver, e é uma coisa que eu não concordo muito, mas nós parece que agora na nossa área somos um bocadinho obrigados a ser meio que micro-influenciadores. Nós temos que estar constantemente a publicar cenas falamos nisso no já último, falámos sobre isso, sim. No último podcast também falámos sobre isso, sim. E acho que para começar agora, pá, inevitavelmente tens de estar ali um bocado no grind do digital. Mas está tudo certo, está tudo errado, porque imagina, nesta fase eu não me imagino a ser influencer, a fazer making ofs do meu trabalho. Ou seja, eu vejo videógrafos a andar com um videógrafo atrás para fazer o making of. Pá, isso a mim. Tudo bem, amigo. É a tua cena. Se calhar eu é que já sou da velha guarda também, pá, porque na verdade já ando nisto há se calhar 13 ou 14 anos. Mas a mim faz-me confusão estarmos a virar quase influencers, porque eu acho que o nosso trabalho não é isso, estás a ver? Ou seja, termos que no Instagram fazer cursos, fazer fazer making-offs, pá. Na verdade, quase temos o dobro do trabalho, que é fazer o serviço e fazer o making-off final, estás a ver? Pá, eu não sou a favor, nem sou contra, acho que quem o faz, pá, está tudo certo. E vejo muitas pessoas da nossa área a fazer super bem. E acredito que a coisa venda para quem está a começar, estás a ver? Mas lá está, mas acho que é um bocado aquilo que estávamos a falar um bocado, da presença do mercado, ou seja, tu, se calhar, vamos pôr de outra forma, os quatro aqui estamos num patamar, uns mais que outros, que lá está, o boca a boca só por si gera-te, e o teu passado de trabalho já te permite facilitares um bocado, porque se não tivesse tanta presença no mercado e tanto nome, obrigatoriamente ias ter que ir atrás. Adaptar e fazer o que toda a gente faz. Exatamente. O que eu acho é aquilo que temos falado eu e tu, que é, há pessoas com muita presença no mercado, com isto não é a palavra certa, mas com as ganas de fazer, como dizem os espanhóis, de querer estar presente e querer estar na linha da frente, Que gajo acaba por internacional. é a única palavra que tem estrangeira. Por isso esgoteia. Acho que acabam por fazer de forma que se pode virar contra eles. Portanto, eu às vezes sinto que é melhor estar quietinho e fazer o nosso trabalho boca a boca do que tentar ir com a sede toda ao pote e, isso por poder se virar contra nós. Bah, não há certo nem errado. Eu acredito que o Gonçalo também seja como eu e pá, não vejo o Gonçalo a fazer o seu blog diário. Olha, eu acho que a dancinha no TikTok. Acho que nunca fiz um making of sobre o meu trabalho na minha vida, a não ser, pá, aí meia dúzia de jogos de futebol que meti uma GoPro em cima da máquina só para fazer umas coisitas assim, para experimentar, estás a ver? E num deles até deu uma coisa muito gira, com uma bola em direção a mim e eu piquei a bola com o pé e passou-me por cima da cama. Eu para fazer arte. Não, mas não, é como tu dizes, não está certo nem errado. Pá, eu, por um lado, valorizo muito as pessoas que conseguem vingar no mercado sem presença nas redes sociais, apesar de ser uma cena muito diminuta, não é? Ou seja, são muito poucas as pessoas hoje em dia que não estão nas redes sociais, mas também valorizo muito as pessoas que conseguem vender o trabalho delas numa plataforma digital e conseguem ter mais trabalho por isso. Opá, isto é tudo uma questão de output, não é? Se calhar eu conheço algumas pessoas que são hiper premiadas, hiper tudo, os melhores fotojornalistas que andam aí, fotógrafos que andam aí, que não sequer têm redes sociais, percebes? Também conheço outros gajos que nunca ganharam um prémio na vida e que são incríveis também, e têm redes sociais e ganham um trabalho como caraças por causa disso, percebes? É só o que é. Eu, para mim, na minha visão, eu valorizo muito as pessoas que conseguiram vingar sem redes sociais. Da minha maneira de ver em relação ao que eu faço, acho que é um bocadinho imprescindível nós temos um bom portfólio disponível às pessoas. Acho que esta moda de Instagrams, TikTok, Vero, o que tu quiseres chamar, acho que vai passar. Porque isto é tudo cíclico, não é? As coisas mudam constantemente. Que há uns anos eu lembro-me quando apareceu o MySpace,
era aí que eu tinha muito contacto. Eu trabalho muito com a área de concertos e espetáculos e tinha muito contacto com bandas por aí e publicava as fotos no MySpace e não sei o quê. De repente virou tudo para o Facebook, depois virou tudo para o Instagram, e o Instagram tem-se mantido mais ou menos forte no que toca a conteúdo de imagem, não é? Mas acho que o que vai dar muita força é as pessoas continuarem a ter, como tinham antigamente, um bom website onde podem mostrar a nata do seu trabalho, e pá, se quiserem ter uma secção de blog onde podem publicar umas coisas que vão fazendo no dia a dia muito bem. Eu nas redes sociais, eu da minha parte confesso que me desencantei um bocadinho em relação às redes sociais, pela forma apenas como elas funcionam. Ou seja, não é como elas funcionam enquanto plataforma das pessoas verem, é os trâmites que existem por trás da máquina que te fazem chegar a muito ou pouca gente. Exemplo prático. Na altura da pandemia, quando estávamos todos enfiados em casa, eu saía muito para fazer reportagens. Pá, era das poucas pessoas, entre aspas, que se podia, como era jornalista, podia sair e podia documentar o que se estava a passar, desde cuidados intensivos a coisas na cidade, cidades vazias, etc, etc. Eu era capaz de ter um alcance de 3.500, 4.000 likes numa fotografia que pusesse no Instagram. Depois percebo que o Instagram quer começar a puxar pelas pessoas que porem dinheiro no Instagram. E está tudo certo, cada um sabe de si, atenção. Eu oponho-me a isso. Não sinto necessidade de promover, e não vou dizer que já não o fiz, porque já o fiz. Mas não senti assim um output muito diferenciado do que eu tinha na altura, com não sei quantos mil seguidores e 3 ou 4 mil likes por foto, do que tinha antes de patrocinar conteúdo. Opa, e de repente começa a ver que a partir do momento em que fazes isso uma vez e experimentas fazer um sponsor, tens que estar sempre a meter dinheiro naquela merda. Claro. E não faz sentido para mim. Pá, não me faz sentido ganhar, imagina, 200 paus por um serviço ou 300 paus por um serviço e ter que meter 50 no Instagram. Man. Eu não tenho que alimentar essa máquina. Percebo que é assim que aquilo funciona, mas prefiro 1000 vezes recatar-me um bocadinho, publicar quando me apetece e de repente passar de 3.000 ou 4 ou 5.000 likes ou o que caralho seja para 200 ou 300 ou 400 ou 500 do que estar a alimentar uma cena que para mim é deitar dinheiro para o lixo, literalmente. Percebes? Há tanta coisa mais fixe que podes investir o teu dinheiro. Imagina, se tu tens 10 ou 15 publicações por mês no Instagram em que medes 20 ou 30 paus em cada uma e consegues ter esse cash flow, não é? Para conseguires fazê-lo, pá, se calhar com esse dinheiro que metes, esses 500 paus ou 1000 paus que gastaste naquela bodega para ganhar 3 ou 4 mil, se calhar vais fazer uma grande viagem e fazes um portfólio espetacular sobre alguma coisa, percebes? O problema é as pessoas viverem na sede do trabalho delas chegar a tanta gente e opa, as melhores conexões que tive na minha vida de trabalho nunca foram feitas pela internet. Foram no sentido de, se calhar, conversar com as pessoas, sim, depois alimentar essa situação. Opa, há uma pessoa que eu admiro imenso, que é o Emílio Morenati, que é um fotojornalista da Associated Press. Opa, eu já acompanhava o trabalho dele há muitos anos. Opa, o gajo vai tocando uns likes e umas coisas assim parvas, né, no Instagram, mas opa, aquilo é o que é, estás a ver? Não conheces a pessoa por estar ali. Até que houve um dia que tive uma viagem com o meu sponsor, com a Sony, e conheci-o finalmente. Opa, e ficámos com uma relação de amizade fixe, estás a ver? Não somos super amigos, mas ficámos ali com uma cena fixe. Opa, vamos falando de volta e meia, não sei o quê. Ou seja, o Instagram é uma plataforma para tu teres um primeiro input com as pessoas, mas depois se conseguires cultivar essa amizade de alguma forma presencialmente, ainda melhor. Opa, o Daniel Ochoa de Olza, por exemplo, que é um fotojornalista também, exatamente a mesma coisa. Opa, um gajo ia falando, não tínhamos mínima relação do que quer que seja. Opa, e quando eu conheci pessoalmente fiquei super amigo dele, percebes? Opa, e são pessoas que, essas pessoas sim podem mudar um bocadinho a tua maneira de veres a fotografia, de veres o mercado e como tu deves posicionar nele. Lá está, mais uma vez digo, não está certo nem está errado. Agora, podes é aproveitar essas ferramentas para conseguir chegar um bocadinho mais longe. Agora, eu não vejo uma necessidade de fazer making-offs. Não quer dizer que daqui a 10 anos não haja uma necessidade brutal de eu fazer making-offs. Percebes? Agora, mas para quem está a começar, eu percebo que quer agarrar em todas as ferramentas possíveis e imaginárias. Tem uma necessidade de se mostrar. Acima de tudo, não, mas está tudo certo, e eu percebo. Imagina, eu já que teve, por exemplo, o Bruno no primeiro episódio, e o Bruno tem 18 anos, e se calhar em um ano ele teve uma evolução, como eu vejo poucos a ter essa evolução, e a verdade é que é por causa do esforço que ele faz diariamente em se mostrar, não no sentido pejorativo, tudo o que ele faz, das conexões que ele faz, penso que ele está a fazer um percurso muito, muito, muito fixe, mas lá está, ele aproveita todas as ferramentas possíveis e imaginárias. Porquê? Porque acabou de entrar no mercado, tem 18 anos. Agora pensa comigo, há outra coisa muito diferente também, que é o real e aquilo que as pessoas querem que tu vejas.
Não é? Ou seja, tu podes olhar Tudo- para o está Bruno, e tudo estou a certo. falar do Bruno em abstrato, que eu nunca vi esse Certo, episódio. certo, Mas certo. um Bruno qualquer, não é? Pode-te mostrar que tem 100 mil seguidores no Instagram, um output Sim, brutal. sim, Depois eu isto não se percebo onde queres converte em chegar. números. Não é? Eu percebo onde é que queres chegar, sim. É um bocadinho por aí agora. Mas no caso dele, eu falo no caso dele, está a converter em trabalho, porque eu sei e acompanho, e está a converter muito em trabalho, está a ter uma evolução de trabalho muito fixe, mas lá está, não interessa só fazer o vlog, não interessa só estar sempre a mostrar, interessa entregar um trabalho Claro. muito bom e posicionar-se como tu dizes. Ele percebeu que era isto que ele gostava de fazer, e eu já vi outros trabalhos, vários tipos de trabalho, e aquele especificamente ele é muito bom a fazer, e ele percebeu que esse é o caminho e está a fazer por isso, e acho que é Olha, fixe. há uma coisa que eu te posso dizer que é a minha experiência da coisa. Eu sou uma pessoa extremamente social, gosto de falar com as pessoas, dou palheta a qualquer pessoa, na boa. Às vezes até demais. O Fábio tem culpa dessa merda. Nossa Senhora. Não, mas o que eu quero dizer é muito, muito, muito mais importante tu teres bons contactos do que seres um grande fotógrafo. Eu vejo gajos miseráveis a fotografar fazerem dinheiro como lixo. Mas quando te fazem dinheiro como lixo é 200 e 300 mil euros por ano. Estás a perceber? Gajos que tu olhas para as fotografias e dizes, foda-se, isto qualquer banana fazia. Opa, e percebes? Mas há um Certo. valor muito grande nisso, que é a rede de contactos. E eu digo isto muitas vezes também. Eu fui estudar para o IPF, já trabalhava há 7 anos quase. O IPF a nível técnico não me trouxe nada, no sentido que, claro que há sempre uma coisa e outra que tu aprendes, que não sabias, como é lógico, né? Mas o grosso modo não me trouxe absolutamente nada. Trouxe-me uma coisa muito boa que não tem nada a ver com a técnica da fotografia que eu fui aprender lá, que foram os contactos. Criei ligações importantes com professores que eram meus colegas de trabalho, onde eu aprofundei a minha relação com eles, os quais felizmente posso chamar amigos há muitos, muitos anos, alguns deles já antes da escola, mas que acabou por ser fulcral em algumas situações em que eu próprio precisei de alguém para trabalhar para mim, e chamei algumas dessas pessoas porque lhes reconhecia valor. A rede de contactos é muito mais importante. O conselho que eu poderia dar a alguém que está a começar seria sempre esse: cultiva os teus contactos. Eu, quando era puto, com 13 e 14 anos, ia para os concertos de rock e metal, toda a gente ia beber copos e ver concertos, eu ia fotografar. E fotografar, e fotografar, e fotografar. Para poder chegar a um ponto, ao fim de 20 e tal anos, em que digo assim: hoje em dia as bandas ligam-me para eu os ir fotografar. É isso. É assim, pá, o esforço inicial valeu Sem a dúvida. pena. Não, mas é isso que tu dizes muito. Eu também, eu sou muito pouco ativo nas redes sociais, e o Fábio passa a vida a chatear na cabeça, e com razão, que devia pôr mais coisas, e eu sou mesmo quase um zero. E atenção, e preparo tudo que é imagem para os meus clientes e trato as redes sociais, e as minhas um zero. Mas é aquilo que tu dizes, e eu digo muitas vezes isto, que é: estás num ponto em que nas redes sociais tens acesso a qualquer pessoa com um clique. Estás numa situação em que todas aquelas pessoas, fotógrafos e videógrafos, pá, principalmente automobilismo, que toda a gente sabe que é a minha paixão, ah, falo com eles quase diariamente, e alguns deles nunca tive com eles. E é como o Gonçalo diz: pá, como é que fizeste, como é que não fizeste, está tudo ali, à distância de um clique. Pá, e aquele conselho que eu deixo a toda a gente, que é saberes usar. Por exemplo, eu só, eu ne- as pessoas às vezes ficam chocadas quando eu digo isto: eu não sigo ninguém da minha família. É um bocado aquilo que o Gonçalo estava a dizer, que é: a máquina quer que tu estejas preso ali, ou seja, vai-te tentar prender ali. Se tu pegares e transformares a máquina, as redes sociais, a teu favor, ou seja, seguires só pessoas que te acrescentam valor, só pessoas da área, ou seja, tudo aquilo que a rede te pode dar pelo algoritmo é algo que te acrescenta, seja fotógrafos, sejam videógrafos, tu tens muito mais retorno, e não ficas só naquele scroll infinito de ver palermice e gatinhos e asneiras. E acho que é um bocado. Mas eu gosto Gatinhos, bastante eu tenho dois, eu eu gosto tenho de dois, por gatinhos. isso. Mas é um bocado isso, percebes? É pegares nas ferramentas que tens e virás a teu favor, ou seja, de maneira a que te tragam algum, que te tragam vantagens. E para fazer network hoje em dia é a coisa mais simples do mundo. Por exemplo, eu sou apaixonado por automobilismo, como disse, o António Félix da Costa, Filipe Albuquerque, tudo eu conheci-os assim. Mensagem, tal, direta, está ali. Só não faz quem não quer. Agora, lá está. Vai depois de posicionares e transformares isso em retorno. Por exemplo, eu conheci o consultório do vídeo através da story de um fotógrafo. Lá está. Percebo. Já agora o Gonçalo, desculpa, o Gonçalo estava há bocado a falar de nós só mostramos o que nós queremos. Tu, Rodolfo, que estás muito ligado, pá,
sei lá, não sei se posso dizer que é uma nova tendência isto do eSports, mas é uma nova tendência. Ou seja, sempre eu não diria houve... que seja propriamente nova. Não é mas... novo, ou seja, eu lembro-me de estar no secundário a jogar CS e tudo mais, mas esta forma de mostrar as coisas é relativamente nova. Andares atrás de gamers pelo mundo a filmar, eu acho que é uma cena nova, tem que se calhar 5 anos, se calhar tem mais, pronto, estou a falar tudo, se calhar tem mais. Eu diria que mais Pronto. a sério 5 anos, 6 anos, por aí. Pronto, e diz-me uma coisa, tudo que tu filmas, ou seja, tudo o que sai é tudo real, tipo, o que é que podes falar sobre isso, ou seja, a realidade versus, não sei qual é que é a palavra certa para isto. Imagina, eu acho que isto acaba por ser um bocadinho... Há muita coisa que nós temos que tornar aquilo um bocado mais interessante e mais bonito, porque repara, tu não estás... são desportos, salvo seja, não é? Isto aqui há quem diga que sim, há quem diga que não, pronto, é o que é. Mas é uma coisa muito... Por exemplo, eu estou a gravar 5 tipos a olharem para um computador a mexer num rato e num teclado. Portanto, aquilo não vai ser muito interessante de maneira nenhuma. Tu vais ter romantizar a coisa. Bastante. E, por exemplo, eu tive agora desde outubro e saiu agora há uma semana, nem tanto, a gravar um documentário que foi o processo de criação de uma equipa nova para um determinado jogo, que foi desde o processo da criação até ao primeiro torneio deles e até eles completamente se desintegrarem porque ninguém se deu bem com ninguém, o estilo de jogo não se adaptava. Então, basicamente, nós para contar aquilo temos que romantizar muito a coisa, e há muita coisa que nós, por exemplo, não podemos gravar. Há muitos momentos em que há, por exemplo, coisas táticas e afins, tu não podes simplesmente entrar ali e agora, olha, vou gravar porque vou mostrar ao mundo como é que estes tipos pensam, como é que a cabeça deles trabalha dentro do jogo. Portanto, tu acabas por romantizar aquilo, acabas por mostrar um lado humano da coisa, em que, por exemplo, há desentendimentos, aquilo acaba por ser um bocadinho quase como um reality. Tu acabas por fazer um reality mais documental. Nem sei se isto faz sentido, mas sim, mas é... E há coisas que são ficcionadas ou é tudo... Isso do que eu tenho feito até agora e do que eu tenho visto do meu lado e da equipa com quem eu trabalho, é tudo o que nós passamos cá para fora, é tudo real. Não andamos cá a inventar cenas. E agora, por exemplo, há tipos de conteúdos mais, por exemplo, para sponsors, em que tens que fazer joguinhos e coisas... conteúdo que não é real, ou seja, conteúdo que não é mais documental, mais vlog, isso queiras chamar. Aí sim, aí fazes umas brincadeiras e inventas uma coisa aqui ou lá, mas as coisas mais importantes diria que são, por exemplo, os majors, os campeonatos, os torneios. Isso, a ideia é mesmo mostrar a realidade e mostrar um bocadinho como é que é o lado de trás da cortina, porque imagina, tu no futebol, ou num desporto físico, tu vais ao estádio, tu vês as coisas, é uma coisa... como é que eu tenho a dizer? Tu se calhar consegues ver um bocadinho mais o progresso e o empenho e a maneira de trabalhar do jogador, do atleta. Aqui não, aqui tu estás literalmente a olhar para um tipo que está sentado num palco, agarrado num computador. Portanto, percebo. Tu aqui a forma que tens de mostrar isto, mostrar qual é que é o progresso, qual é que é o método de trabalho, como é que eles funcionam, como é que eles pensam, é basicamente andar a acompanhá-los por às vezes tempos intermináveis para fazer peças de meia hora, por exemplo, que foi o caso. Por exemplo, nesse documentário que saiu, há alguma peripécia, alguma coisa que, sei lá, que tenha acontecido, ou seja, que não tenha saído cá para fora e que, sei lá... Sim, por exemplo, isso, durante o processo de gravação, o bootcamp da equipa é na zona de Lisboa, mais ou menos, e a equipa chegou e eles quiseram ir conhecer a cidade, quiseram ir à Baixa. E eu fui gravar atrás deles o dia todo, basicamente. Imagina, numa manhã eles decidiram ir para a Avenida da Liberdade, pensaram bem, olha, vamos à Gucci, vamos à Prada, vamos por aí fora, e antes do almoço já tinham gasto tipo 15 mil euros só em cenas. E eu olhar para aquilo a pensar, ok, pronto, tudo bem. É uma cena nova, isso mal está a jogar, que fatura Rio de Janeiro. Eu não tinha noção, eu comecei a trabalhar com eles há quase 2 anos, não tinha noção de que o mercado era uma coisa tão estapafúrdia, que é mesmo assim. E agora levantas os preços. Imagina, eu fui em julho do ano passado à Arábia Saudita acompanhar a equipa
Porque começou a haver uma coisa que é a IWC, que é a World Esports World Cup, em que o prize pool total, a dividir por vários jogos, imagina Rainbow Six Siege, Call of Duty, FIFA, Dota, Rocket League, todo tipo de jogos, o prize pool total eram 50 milhões a dividir para esses jogos. Este ano aumentou para 65. Foda-se. Tá bom? Absurdo. Mas, por exemplo, eu sou nerd, eu sou gamer desde sempre. Minha mãe diz que eu cresci com o rato na mão e tu tens. Podia ser isso. Isto foi muito Isso é bem assustador. Pelo menos foi o rato. Foi o gato, foi o gato. Só mais tarde é que virou para o feminino. Anda lá, mano. E tu tens um atleta, o Rodolfo Lester, que é o Faker, que é é o melhor jogador de League of Legends do mundo. Yeah. Tu se vês o dinheiro que ele já fez na carreira dele, é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. Yeah. Sabes? E, por exemplo, tens uma entrevista com o Fox, que é aqui de Guimarães, é português, é jogador de CS. Ele foi o melhor jogador de sempre. E ele diz: eu ganho o meu ordenado quando jogava CS é maior que 90% dos jogadores da primeira divisão de futebol. Fora, E fora, e é ao fora nível do Candy contratos. Crush, há alguma coisa fixe? O quê? Ao nível do Candy Crush, há alguma coisa fixe? Pá, acho que aí já é Liga Sénior. É que aquela merda tem para aí 16 mil níveis. A brincar, Mas olha, se vai dar dinheiro mas a olha, mas olha que já descobri que há torneios de jogos assim, tipo Clash Royale, essas marinhas de telemóvel, Olha, que eles chegam ali frente a frente e tipo, eu faço Tu não- isto no sofá, tu não estás a tranquilamente, quando não perceber. tenho nada para fazer, eles chegam ali e os narradores, e agora vai, e meteu. E Tu tu não ficas a olhar para estás a aquilo e dizes, o que é que está a perceber. acontecer aqui? Juro-te. Nós agora, a nossa organização, pronto, aqui nós não chamamos equipas, é tipo as organizações, têm várias equipas em vários jogos. Nós neste momento temos duas equipas novas, uma em Honor of Kings e outra em Mobile Legends Bang Bang, que são dois jogos de mobile. Mano, é sério, eu também... Deixa bem explícito que são dois É jogos. Bang Bang, não é... Ok. Atenção. Ok. E quando jogo andas também. e quando andas com eles pelo, sei lá, às vezes estás 15 dias fora, um mês fora, sentes alguma dificuldade ou está tudo ok para ti? Ou seja, para ti Para além do vocês... aborrecimento. Epá, não vou mentir. Há momentos em que é muito parado. Porque, por exemplo, nós temos. Se estás para um ponto de documentário, tens vários momentos em que gravas com eles, entrevistas e proporcionas ali certos momentos para também tentar conseguir tirar alguma coisa deles, mas há muitos momentos parados, mesmo muitos momentos parados. Até porque, por exemplo, há certas partes do. Imagina, no torneio em si, se eles estiverem num torneio, há certos organizadores que não te deixam estar perto deles enquanto eles estão a jogar. Portanto, o jogo que a nossa org joga mais é Dota. Portanto, cada jogo dura aí 50 minutos. E depois é Dota, já agora? 3 Um séries. gajo que não percebe nada de jogos. Dota é tipo... sabes o que é um MOBA? O estilo de jogo. Opa, Tens imagina, tu tens a Tens tua um base. mapa, tens é um tipo mapa, League of Legends. É a mesma tens cena, três quase. linhas, cada um tem um jogador, defende a sua linha, as suas torres e tens que ir avançando. É quase Agora, a mesma cena. Tens 200 bonequinhos que podes escolher, cada um completamente diferente dos outros, com habilidades, tipo... são enciclopédias de coisas. Se o outro Yeah. escolheu este, tu deves escolher este. Tipo... Agora, É super tático. aquilo. assistir àquilo é que é brutal, porque os narradores narram aquilo como se fosse a Segunda Guerra Mundial. É. Pá, eu tenho Tipo, uma história gira em relação a esse tipo de jogos. Suponho eu. Eu, estamos lá, eu sou a pessoa Aposto menos que é jovem. Farmville. Não, não é Farmville. O único jogo que joguei na minha vida acho que foi assim, que era o Zombie Farm, quando apareceu o iPod Touch. Que era exatamente um Farmville, mas com zombies. Mas zombies tipo bonecos estúpidos. Mas foi a única cena na minha vida que eu joguei, acho eu. Porque eu tenho uma aversão a jogos. Enquanto as pessoas usam jogos para se divertir, eu aborreço-me com aquilo. É ao contrário. Pá, Não vejo. eu, pronto, é a minha eu cena. dependo um bocado dos jogos. Agora, Mas estava a dizer, só para concluir esta história curiosa, vocês estão a falar de jogos e de campeonatos mundiais e não sei o quê. Eu aqui há muitos anos andava eu para aí no 7º ano, uma coisa desse género. E eu suponho que seja mais ou menos similar a esse tipo de jogos que vocês falam. Warcraft. Não é o World sim, of Warcraft. StarCraft, 3. Warcraft. Aliás, vou-te só dizer, o Dota saiu de um mod criado para o Warcraft. Pronto, ok, boa. E tem uma situação curiosa, porque eu tinha um rapaz na minha turma que era fanático por jogos. Pá, e acho que jogava que era uma coisa doida, estás a ver? Então o gajo com 7 anos, sei pá, aqui há 13 anos,
12, 13, não sei, algo por aí, ganhou o campeonato nacional de Warcraft. Na altura. Mas aquilo, o gajo a jogar era assim uma coisa completamente deslocada, era assim, de cliques, opa, eu não percebo nada daquilo. Pronto. E o gajo ganhou o nacional, e na altura, como era menor de idade, teve que pedir uma autorização para jogar um torneio qualquer. Já para jogar o nacional acho que tinha pedido autorização, e depois, passado um tempo, quando ganhou o nacional, acho que se apurou para ir ao Los Angeles, uma merda desse género, com um computador de torre na altura, né? Porque na altura os portáteis era uma coisa muito escassa para jogar, né? Foi com um computador de torre com a mãe para Los Angeles e ganhou o Mundial daquela merda. E ainda hoje vive do que fez em Los Angeles em, sei lá, 2001, 2000, sei lá. Percebes? Aquilo já Dá uma não existia na espantaria. altura. Pá, É uma coisa assustadora. Choca mais ele ter ido com a torre atrás. Para fazer check-in a uma mala com uma torre e um monitor, com os monitores de altura, não eram estes fininhos que melhor, não é? Já agora fugindo aqui um bocadinho aos jogos, tu que tens, Gonçalo, tens feito N eventos ao longo destes 20 anos, qual é que foi o evento que mais te marcou? Eu sei lá, oh menino. Opa, acho que do ponto de vista emocional, se calhar o trabalho que mais me marcou foi um trabalho que fiz na crise migratória da Grécia, em 2015, 2016. Com aquele fluxo de migrantes vindo naqueles barcos de borracha e não sei o quê. Esse foi algo que me marcou mais. Do ponto de vista de percepção, não vou dizer da qualidade do meu trabalho, mas da importância que o nosso trabalho enquanto fotojornalistas tem, acho que a pandemia foi muito importante para mim, porque tinha a minha mulher grávida em casa e eu tinha que sair sempre, constantemente, para documentar o que estava a acontecer, e acho que foi uma altura em que, do ponto de vista, sei lá, não vou dizer emocional também, claro, mas do ponto de vista funcional, né, da necessidade que eu tenho de contar histórias e coisas desse género, terá sido um dos momentos que para mim foi mais importante, no sentido de ver que o meu trabalho, não vou dizer reconhecido, porque sou um bocado vazio, mas a importância que o meu trabalho, o trabalho dos fotojornalistas em geral, não só o meu, em abstrato, não é? A importância do nosso trabalho para a sociedade, da mesma forma que nós vimos que agora, durante o apagão, a rádio era bem importante, não é? É exatamente a mesma coisa. Haver a nossa função, que é cada vez mais desvalorizada no dia a dia enquanto jornalistas, não é? Que toda a gente vem com a história do jornalixo e dos jornaleiros, e as caixas de comentários de toda e qualquer rede social estão inundadas de abéculas que não sabem o que estão a dizer e que acham que podem ter um palco para dizer as bacuradas que querem dizer da boca para fora, e está tudo bem. Falem o que quiserem à vontade, não me peçam a minha para assistir. De repente há uma coisa que demonstra a importância desse trabalho. Da mesma forma que toda a gente está por garantido o repositor do supermercado que vos dá os produtos para vocês comerem todos os dias, havia alguém que tinha a possibilidade de vos informar todos os dias, que eram jornalistas. Percebes? Desse ponto de vista foram esses dois trabalhos de longe. Agora, do ponto de vista de curtir, festivais, provavelmente, eu comecei, como vos disse, em artes e espetáculos, provavelmente concertos, e se calhar o momento mais consegui mais ou menos vingar nesta área foi quando fui contratado pelos 30 Seconds to Mars para fotografar um concerto deles. Trabalho com vários artistas diferentes, mas dessa dimensão foi o primeiro na altura. E é drasticamente diferente do que fotografar, apesar de eu gostar muito mais de fotografar concertos underground em salas com luz terrível, porque dá-me muito mais pica tentar safar uma boa fotografia, não é? Nesses concertos, em detrimento dos outros, um concerto grande num estádio, num pavilhão gigantesco com 50 ou 60 mil pessoas a assistir, é tudo fácil, não é? A luz é incrível, os momentos que acontecem são espetaculares, e esse se calhar terá sido, do ponto de vista de dar-me gozo, estou a fazer aquilo pelo qual lutei durante tantos anos, e estou a ser bem pago por isto, estou a ser valorizado, e foram-me buscar a mim, não foram buscar um gajo de Lisboa. E houve também se calhar mas esse já é uma situação um bocadinho diferente, que é uma situação que tem a ver com política, que eu fui um dos fotógrafos oficiais da presidência portuguesa da União Europeia, e deu-me especial gozo por um motivo, por ser um gajo de Braga, que vive em Braga, já vivi no Tchitos, já vivi em Copenhaga, já vivi no Porto, já vivi no Tchitos, e irem buscar um fotógrafo de Braga porque queriam a minha linguagem e a minha maneira de fazer fotografia para documentar a presidência. E isso
naturalmente não caiu muito bem a muita gente de Lisboa, não é? E a muita gente do resto do país. Por isso é que também vou um bocadinho de encontrar aquilo que falámos há bocadinho de sermos num meio mais pequeno. Percebes? Acho que a partir do momento em que crias a tua linguagem, a tua maneira de ver, acho que se torna irrelevante. Certo. Não, mas eu Quem falei quer do. trabalho, Ou seja, eu quando estava a falar sim. do início, início. Sim, sim, sim. Neste momento, para mim, apesar de eu continuar a viver aqui, agora o Rodolfo é meu vizinho, uh, uh, 90% do meu trabalho, se calhar, é Lisboa. Ou seja, não, as pessoas nem sabem que eu sou daqui. A Pois, maioria dos meus eu também clientes. trabalho muito pouco em Braga, muito pouco mesmo. A maioria dos meus clientes pensa que eu sou de Lisboa, porque, ou seja, o que eu falei é que ao início, estando no meio em que não havia ninguém assim à minha volta que fizesse o que eu fazia, pá, tive uma grande dificuldade em conseguir Sim, sim, sim. adaptar-me, perceber preços, tudo mais alguma coisa. No momento em que sais para Lisboa e começas a conhecer pessoas, como tu dizes, a cena começa a rolar de uma maneira quase automática. Agora, se ficares aqui preso, acredito que se calhar não consigas. Claro, ou limitas-te ao tipo de mercado que tens na tua zona, não é? Ou seja, Isso, eu, por exemplo, em Braga noto que há muitos eventozinhos da Xanxa, estás a ver? E está tudo certo, é mercado para toda a gente, não é? E há pessoas que vivem exclusivamente dos eventos da Câmara Municipal ou de, sei lá, ou de alguma organização de eventos, uma coisa desse género, não é? Há gente a viver exclusivamente disso. É um mercado muito pequenino e muito mal pago, mas é o que é. Sim, Não é? sim. Ou seja, e está tudo certo. Opá, se tu quiseres ser um gajo que ganha 1000 euros por mês e fazes o teu trabalho e gostas do que fazes, não tenho nada a dizer. Ainda há pouco tempo no grupo do consultor estavam a falar isso. Houve alguém que reclamou de alguém, já não sei os valores ao certo, mas era uma E, pá, cena eu lembro-me disso, isso irrisória. durou um dia. Epá, era uma coisa tipo 75 euros por trabalho. Mas se pensarmos em alguém que faz muito daquilo e que vamos, por exemplo, 75 euros e faz 4 trabalhos daquele por dia durante 22 dias, para quem só viva daquilo e que gosta daquilo e que faça aquilo, pá, está tudo certo. Estamos a falar que se calhar no final do mês saca ali 2 ou 3 mil euros e está certo. Para mim está errado. Está errado não, ou seja, não é o que eu quero. Mas para aquela pessoa pode estar certo e eu não critico. Por isso, quando Pá, se metem com essas discussões, eu não... Pá. Comigo, que acho que também é importante as pessoas perceberem um bocadinho, que é a forma como nós tratamos os nossos clientes e a maneira como queremos que eles nos vejam, não é? Ou seja, eu se calhar tenho clientes que por um serviço cobro 2000 euros e tenho outros clientes que por 5 serviços cobro 2000 euros. Isto Certo, porquê? tudo certo. Porque se eu tiver um cliente que me aparece todos os meses religiosamente a dar-me 5 serviços, eu prefiro baixar-lhe o preço e garantir que ele tenha qualidade que já estava à espera. Claro. E que, basicamente, fidelizo ali o cliente, não é? Do que estar a ir Sim, construir ele dá-te continuidade, dá-te Exatamente. quase uma renda mensal, dá-te Mas isto é sempre essa questão nos freelancers, não é? Ou seja, isto é muito fácil um gajo olhar e dizer assim: é pá, não, eu posso fazer só um trabalho por mês e ganho 3000 euros, ou 4 ou 5 ou 10 mil euros, não é? Está tudo certo, se é isso que tu queres fazer. Exato. Eu prefiro, pessoalmente. A mim dá-me muito mais gosto ter tempo para cuidar do meu filhote e fazer as minhas maluqueiras e os meus projetos e não sei o quê, até porque também importa saber que a maioria dos projetos que eu faço documentais são financiados por mim, com o meu ritmo, se demorarem 1 ano, 10, 15, 20 anos, é o que for. É a minha maneira, não há cá pressões editoriais. Mas, pá, se eu tiver um cliente, como tenho alguns, naturalmente, que me dão esse conforto de me dizerem assim, todos os meses vamos ter um trabalho ou 2 por mês, eu não me importo de baixar valores para garantir a esse cliente que é a forma mais certa de o fazer. Pá, mas isso é como eu te digo, isso não há certo nem errado. Há pessoas que se calhar preferem ter tabelado aquele serviço, venha 10 vezes, venha uma, é sempre aquilo. Pá, quando estás numa situação em que estás confortável, em que estás numa situação porreira a nível financeiro e podes dar-te ao luxo de baixar um bocadinho o preço para conseguires ter aquele sempre a entrar e não teres de chatear com o assunto, não vejo nada errado. Agora, se me disseres assim, pá, não, eu tenho um cliente que me pede 10 serviços por mês e cobro-lhe 25 euros por serviço, aí chamo-te estúpido, não é? Mas isso... Yeah. Mas percebes? Certo. Mas isso é. Sim, mas isso Lá está, depende, as pessoas também não depende. serem cultivadas o suficiente para entender o que é que está a Mas, ser errado. mas é um bocado, Era é um isso, bocado isso. depende onde é que queres chegar. Eu acho que também o que falta muito, e o pessoal queixa-se bastante às vezes, é o desconhecimento de saber valores, de saber como trabalhar e etc. E acho que é aí lá está. Eu e o Fábio fazemos um bocado esse trabalho, tentámos fazer com o consultório do vídeo, de tentar ajudar quem está a começar, principalmente, a perceber como é que o mercado funciona, como é que se devem focar e marcar presença no mercado e não ser, desculpa a minha expressão, mas ser papados por louro, como se costuma dizer. Mas é o que tu dizes. Às vezes aparece lá, e surge, o Rodolfo disse isso, que às vezes quando se fala ali de valores, às vezes há ali umas crises no grupo, mas é aquilo que estavas a falar, que é, está tudo certo para qualquer lado. Se calhar para mim
um serviço de 25 € não faz sentido, mas se calhar para as pessoas que estão ali, que estão a começar e querem entrar no mercado e querem ganhar portfólio, está tudo bem. Agora, lá está, acho é que as pessoas, e é um bocado nisso que acho que teres onde ir procurar ajuda e aconselhar-te, que é perceber que tu estás a começar agora, se calhar os 25 € até faz sentido, mas se quiseres fazer disto vida, daqui a uns tempos não é rentável, O grande problema logicamente. é tu na fotografia ser um mercado completamente aberto. Não há uma mínima regulamentação. Seja em fotografia, vídeo, fotojornalismo, o que é que seja. Existem umas guias por parte do sindicato de jornalistas falando em jornalismo que o serviço deve ser mínimo de X valor, mas ninguém o cumpre. Não é? Na fotografia é exatamente a mesma coisa. Se tu me disseres assim, opá, a partir de hoje todas as pessoas que têm atividades fotográficas ou vídeo, o mínimo que podem cobrar é 500 €. As pessoas não podem cobrar menos que isso. Não é? E os que cobram, se calhar depois são denunciados à ordem. Sabes onde é que é chegar? Não há uma ordem que também delimite um bocadinho isso. Da mesma forma que não há montes de ordens em montes de serviços, não é? Mas é um bocadinho essa situação. É aquilo que eu já vos tinha dito no início, que eu acho que as pessoas gostam muito de trabalhar e gostam pouco de ganhar dinheiro. Sim, mas Sim, imagina uma pessoa que está a começar, e eu estou a dar o exemplo que eu gosto sempre de olhar para os dois lados, e quando há essas discussões no grupo eu gosto sempre de olhar para os dois lados, que é, eu já estou ok, para mim, como o Fábio disse, não me faz sentido sair de casa por menos de X, mas para quem está a começar e que quer criar portfólio, quer trabalhar e que não tem experiência e que o trabalho de quem está a começar nunca vai ser igual ao teu, será que faz sentido cobrar esses 500 € Do numa meu ponto de diária, vista, repara, borla. não tendo experiência? Do meu ponto de vista, fazer de borla. Ok. Ok. Talvez, não sei. Acho que imagina, quando estás a criar um portfólio, a tua principal preocupação, as tuas duas principais preocupações é, uma, desenvolver a tua fotografia, não é? E segundo, não partires o teu mercado ao meio antes de começar sequer. Não é? Ou seja, aliás, posso dizer que ainda hoje há montes de trabalhos que eu faço de borla. Montes. Pá, vejo que há uma organização que está à rasca, gostaria muito do meu trabalho e manda-me um e-mail assim mais coisa. Claro que eu não vou dizer isto muitas vezes, porque senão começo a receber e-mails como caralho para fazer trabalho de borla. Daqui a bocado vou enviar um e-mail para o Gonçalo. Não, Estou aqui com um problema. Pá, eu Dava prefiro mesmo que safasses. ver uma situação em que, por exemplo, pá, eu aqui há muitos anos fiz um projeto durante 6 meses com uma instituição de miúdos com deficiência mental severa, estive a acompanhar a vida deles durante alguns meses, que fiz um documentário sobre isso. Opá, não vai há muito tempo, pá, que há 2, 3 anos, eles tiveram uma peça de teatro e mandaram-me um e-mail a convidar. E se eu soubesse de alguém para poder fazer umas fotografias, opá, eu faço isso com todo o gosto do mundo. Percebes? Porque se calhar eles ficam com um trabalho consistente o suficiente para poderem mostrar aquilo que fazem. Eu estou a pagar um bocadinho, na mesma moeda, o acesso que eles me deram. Percebes? E uma mão lava a outra. Percebes? Claro que não podes fazer da tua regra fazer trabalhos de borla. Como é lógico, não é? Senão não consegues viver. Agora, há certos trabalhos que eu acho que é preferível uma pessoa fazer de borla e dignificar aquilo que faz do que cobrar trocos e rebentares com o mercado. Opa, aqui há uns tempos recebi um e-mail de uma agência grande portuguesa que tem muita gente muito boa a trabalhar a pedir-me para fazer um serviço. Empresa com que eu já não trabalhava, não te quero estar a dizer as neiras, mas há 10 anos. E eu fui fazer o serviço, nem sequer perguntei qual é que era o valor. Ok? Era uma coisa relativamente rápida, há 2 minutos ao pé de minha casa, ali uma cena de retrato para uma entrevista para um hospital privado. Uma coisa normal do meu dia a dia. Depois, quando enviei as fotografias, mandei-lhes um e-mail e digo assim: olha, depois enviem-me por favor o valor para emitir a fatura. Normal. Não é? Qual é o meu espanto? Que recebo um e-mail a dizer que o valor pelo serviço eram 65 €. Burrice minha que não perguntei. Não, é isso, a culpa é tua, pá, eu já não... Burrice minha que eu não perguntei. Eu não vou para lado nenhum sem saber quanto é que vou Estamos a receber. falar de uma empresa grande, uma pessoa. Certo. O dono da empresa é uma pessoa que eu já conheço há quase 20 anos, da minha total confiança. Acaba por ser burrice sim e não. Ou seja, sim porque não perguntei, porque confiei que era o costume, não é? Por outro lado, foi uma chapada de luva branca para eles, porque eu, ao enviar o serviço, perguntei-lhes quanto é que era, e eles disseram que eram 65 €, mais IVA, mais deslocações, etc, etc. Foi 3 centímetros de sola que eu gastei daqui até ali ao lado. E o espanto deles foi eu não lhes ter cobrado o serviço. E disse assim: olha, isto está profundamente errado, o mercado está nesta situação,
eu o mínimo que cobro é X, não vou aceitar fazer mais trabalho convosco, muito menos numa situação em que vocês aparecem uma vez a cada 10 anos para fazer um serviço. Por isso não estejam à espera da minha fatura, publiquem as fotografias, mas foi a última vez. Responderam, pá, desculpa e tal. E coisa. Não é desculpa, vocês estão a iludir completamente as pessoas que estão a trabalhar. E eu, felizmente, não preciso de vocês para absolutamente nada. E não levem a mal eu estar a falar assim, mas foi exatamente isto que eu disse. Não, mas está tudo certo. Não, nós temos que nos impor. Pá, Tens senão, tens de né, impor. Eu prefiro mil vezes. Depois mandei uma mensagem a esse meu amigo que é o dono da empresa: olha, não leves a mal, mas eu não vos vou cobrar o serviço, mas também não contem comigo para mais nada. Porque a partir do momento em que vocês andam a dizer que sim senhor, temos que valorizar a fotografia, o mercado e não sei o que mais, depois andam a pagar 65 euros por serviço, é uma anedota, não é? E atenção, se calhar para a maioria das pessoas 65 euros estava ok. O Correio da Manhã paga 35 ou 40 euros por serviço, a Global Imagens pagava 40 a 70, pá, mas aí tens um volume, não é? Mas, Tens mas e a malta serviços consegue a sobreviver? responder. Mas a malta consegue sobreviver com esses, Pá, se tu fores a pensar com esses valores? Sobrevivo no volume. no volume, exatamente. Opa, se tu não tiveres mais nada a que te agarrar, estás numa agência onde recebes 30 ou 40 serviços por mês, ganhas ali 1200 paus, trabalhas como um cão, mas trabalhas e recebes o teu dinheiro ao final do mês, se tu achas que isso é correto, eu não estou a dizer o contrário. Eu, nos últimos anos em que estive na Global Imagens, a Global já não era a minha fonte de rendimento há muitos anos. Percebes? Opa, ganhava ali um extra, pá, fazia ali 4 ou 5 serviços, ou 10 ou 15, quando estava disponível, sem me chatear muito, percebes? E depois mandei-os passear, porque vi que já não estava a fazer sentido. Pá, também houve umas situações legais aí, um bocadinho, que depois a gente fala em off, mas houve aí umas situações também que não foram muito boas, e a verdade é que não me sujeitei mais. E a partir do momento em que não me sujeitei mais, começou-me a cair de trabalho, que foi uma coisa doida. Percebes? Mas nesse sentido. A partir desse momento começa a receber telefonemas de outros órgãos de comunicação a pagar tipo 4, 5, 6 vezes mais, 10 vezes mais, percebes? E claro que o volume de trabalho é menor nesses órgãos, claro, mas há uma valorização da fotografia, percebes? E aí é onde reside um bocadinho esta questão. Devemos facilitar nos preços? Opa, ou das duas, ou acreditamos na boa índole das pessoas e perceber que se calhar se fizermos um preço um bocadinho inferior nos vão cair montes de serviços e conseguimos ganhar pelo volume, e está tudo certo. Pá, eu conheço gajos que fazem um casamento a cada 3 meses e ganham mais que eu, se calhar, em, sei lá, percebes? Ganham uma animosidade de dinheiro. E eu prefiro fazer poucos serviços num mês e estar muito tranquilo para acompanhar o crescimento do meu filhote, estás a ver? Mas isto é a minha fórmula, porque já não me quero ser uma marioneta no meio do sistema. Já cheguei a um ponto em que já não me vou sujeitar a fazer qualquer coisa, já não me vou levantar para ir fazer aquele retratinho de 65 euros. Percebes onde é que quero chegar? E aí acho que tem um bocadinho a ver com a nossa postura. E eu, por um lado, não estive bem em não perguntar o preço, mas por outro lado, sendo uma agência reputada, sendo uma agência com uma cadência de trabalho muito grande, com pessoas muito influentes na área, Sim, preferi dar-lhes uma chapada de luva branca e dar-lhes acreditavas que o valor tabulado seria mais alto? pelo menos 500 paus. Sim, mas não precisas muito. Eu na semana passada fui fazer um serviço, ou melhor, foi literalmente um desenrasque. A pessoa ligou-me que estava apertado, se eu podia desenrascar era só 1 hora. Ahm, Fui fazer o serviço, aquilo era uma transmissão em direto. Fui fazer o serviço. No meio da conversa, a pessoa descaiu-se de quanto é que estava a receber pelo serviço todo. Que os gajos até tinham pago mais e tal. E cheguei ao fim e deram umas notas. Eu meti ao bolso e cheguei a casa e tinha o dobro do valor. E eu pensei, na minha cabeça, lá está, de inocente, de correu bem, ele desquiou-se com o preço, ou seja, para não ficar mal, liguei-lhe e eu disse, pá, mas na tanga, enganaste o valor, não sei o quê, diz ele, quanto é que levaste? Eu disse, levei X. Ei, não, transforma então metade, o valor a mais. E tipo, estás a ver, e tu ficas naquela do, não, Não, nunca mas mais. isso já é uma situação diferente. Aí já estamos a falar de uma situação em que és subcontratado. Mas atenção, e eu sabia o valor que ia receber e lá está tudo bem, percebes? Agora, a questão é, a pessoa, e eu vou-te explicar o que é que aconteceu. A pessoa tinha 2 molhos de notas, entregou-me a mim e o que era suposto ser para o outro. Ou seja, havia dinheiro para pagar. O que Sim, acontece é que... mas aí repara, aí eu não sei se. Eu acho que agiste bem no sentido de. Opa, Não, se mas isto para mim está um tudo gajo bem porque digno, foi... Atenção, É o é o que valor eu... que tu é o valor pediste, é o valor que tu pediste, não há Agora, como. eu acho que Exatamente. não podemos entrar na discussão de aquele paga pouco ou paga muito, porque nós só nos sujeitamos a ser subcontratados por quem queremos. Não é? Não. Quando fazes trabalhos para cliente final, é completamente diferente. Não é? E eu posso ter uma taxa de, imagina, vou dar um exemplo específico da situação. Pá, e eu com a presidência, na altura estava a pagar, acho que era 300 ou 400 euros ao dia, pelas pessoas que subcontratava para a minha equipa. Estás a ver?
quando sei que havia gajos a pagar 100. Pá, mas não é a minha maneira de trabalhar, opá, e não estou a dizer que sou espetacular porque pago mais, não. É só porque é só a minha maneira de ver a coisa. É pá, se há dinheiro, há para todos. Percebes? Agora, Mas é claro, isso, foi essa a situação com que eu saí, estás a entender? Foi a questão do vender uma historinha do que não tinha e tal e coisa, mas afinal, e que todos íamos receber aquele, mas mas aí, afinal o molho do outro era o dobro do mas meu. aí, mas aí há outro problema mais estúpido, que é Mas para a mim está tudo pessoa bem não porque te é aquilo dizer que. nada. Tu, quando fazes uma coisa dessas e entregas mais dinheiro a alguém, tu, o mínimo que vais fazer é avisar a pessoa: olha, está aqui, o trabalho correu bem, deu para mais. Já me aconteceu N vezes. Percebes? Deu para mais, temos aqui para todos. Agora, ir ao engano, dificilmente as pessoas fazem isso. Muito dificilmente. Não, a questão é essa, percebes? É, estão ali dois molhinhos, o meu e o do outro. E o que eu te quero dizer é, afinal a Não história do escrever o nome no envelope. vamos receber todos só aquilo. Claro. Está a entender? Agora é aquilo que nós dissemos. Eu aceitei aquele valor, fui desenrascá-lo. Agora lá está, é aquilo que estamos a falar. Eu vou desenrascar, mesmo com aquela história, vens tudo mais. E de repente, sem querer, né, descubro a verdade, não volta a acontecer, Claro. garantidamente. Opa, eu posso Percebes? dar outro exemplo de outra situação também um bocadinho similar a isso. Aqui há uns anos, ligou-me um colega de trabalho que teve um acidente no carro, uma coisa desse género, não conseguia vir fazer um serviço de Lisboa para o Porto, que era um congresso de oncologia. E eu fui, na maior, fui lá fazer o serviço. Pá, ele estava enrascado, né? Ficou com o carro avariado, não conseguiu ir. Eu fui. Não lhe cobrei o serviço. Pá, um amigo, vamos safar a cena, está tudo bem, tudo certo. Passado uns tempos, ligam-me outra vez dessa revista para quem eu fiz esse serviço. Pá, o jornalista que foi comigo era um gajo de 5 estrelas, pá, disse que sempre que houvesse alguma coisa que me ligava, eu disse: opá, não, vocês não são meu cliente, sejam clientes deste meu amigo, tratem com ele, se precisarem de alguém no Norte, falem com ele e agilizamos, não há stress nenhum, mas eu não me vou atravessar nessa cena, não é a minha maneira de trabalhar, estás a ver? E opá, minha maneira de ver a cena, tudo certo. Passado uns tempos, eles contactaram-me outra vez para fazer acho que era uma cena mais ou menos similar. Não era um congresso, mas era uma cena qualquer médica. Já sei. No Hospital de Braga. Queriam fazer 6 retratos e a equipa, uma equipa específica qualquer, não sei se era da oncologia também, já não me recordo, em ação na preparação de uma cirurgia e na cirurgia e não sei o que mais. E liga-me o jornalista a dizer: Gonçalo, e tal e coisa, gostava muito que fosses tu e tal coisa, nós já não estamos a trabalhar com X pessoa, e olha, se não estás a trabalhar, eu posso fazer isso. Manda-me, por favor, o teu orçamento e tal e coisa. E eu assim fiz. Mandei-lhes um orçamento que achei justo, por meio dia de trabalho, seria a manhã toda, no mínimo a manhã toda, e disse-lhes mesmo: atenção que isto agrava, ao fim de X horas agrava, porque pode haver atrasos, a minha vida não é só isto, portanto, vocês são um cliente que cai uma vez por ano, não é? Se houver um excesso de horas, essas horas são pagas a X. Tudo bem. Recebo um telefonema do diretor da revista a dizer: olha, Gonçalo, e tal e coisa, você trabalhou connosco há um ano, imagina, no Congresso de Oncologia, e cobrou-nos 250 euros. Eu: não cobrei. Quem vos cobrou foi o vosso fotógrafo na altura, eu não vos cobrei nada. Eu fui safar um amigo, fui resolver a situação. Se ele cobrou, não é nada comigo. Simplesmente não. Eu não faço isso por esses valores. É um valor 7 ou 8 ou 9 vezes superior. Seja pela manhã de trabalho. Porque era uma coisa chata, tinha que se levar a iluminação externa, etc, etc. E entretanto o gajo diz-me: como é que você me consegue justificar este valor face ao que o seu colega me cobrou? E olha, se calhar para me estar a ligar é porque não sabe quem eu sou. E está tudo certo. Você não tem que conhecer o meu trabalho, não tem que saber o meu currículo, não tem que conhecer o meu portfólio. Se calhar você precisa de um fotógrafo. Qualquer. Para safar o serviço e está tudo certo. Se calhar não precisa de mim. Se precisar de mim, é este o valor. É este o valor que eu cobro, é este o excesso de horas que eu cobro face ao tempo que demorar. Isto também é coisa rápida, você leva ali 20, 30 minutos, no Hospital de Braga e tal e coisa, e eu disse: não, desculpa, eu é que sei quanto tempo é que demora. Eu, se quiser demorar 2 dias inteiros a fazer este trabalho, é isso que eu vou fazer. Eu quero é que o trabalho saia mesmo bem. Mas como lhe disse, se calhar você não precisa do meu trabalho, precisa de alguém que lhe vá safar umas fotografias. E se der, eu arranjo-lhe 2 ou 3 contactos e tal e coisa e tal. Ele muito ofendido e tal e coisa, então eu disse: olha, faça assim, pegue no computador, abra aí no Google e veja quem é que eu sou. Veja o meu portfólio e depois avalia se vale a pena ou não pagar esse valor
em relação ao que cobraria do meu trabalho em detrimento do trabalho de outra pessoa qualquer. E ele disse, porque eu consigo, de Lisboa envio uma pessoa, pago 50 euros de comboio para cada lado, pago-lhe 150 euros por serviço e está tudo bem. E eu, boa sorte. Está tudo Trabalha certo. daqui a 6 horas, não chega cá a tempo, ninguém se vai sujeitar para receber 150 paus a vir de Lisboa 4 horas para cada lado. Se calhar vai. Pelos vistos, se calhar é assim que lá funciona. Se calhar ninguém se vai sujeitar, mas está tudo bem. Pá, faça isso, comigo não conte e agradeço que não me ligue mais. Se é para este tipo de discurso, eu não vou compactuar com isto. Pá, tudo bem, um abraço e tal e coisa. Boa noite. Passado 3 horas, liga-me outra vez. Gonçalo, conseguiria fazer por 400? Eu, não. O preço que eu lhe mandei é aquele preço que eu lhe mandei. Pá, isto não é Santa Casa da Misericórdia. Mas eu já responder mal, estás a ver? Isto não é Santa Casa da Misericórdia, pá, eu não tenho que vos fazer favores. Vocês, primeiro, desrespeitam-me a comparar o meu trabalho com outra pessoa, não no sentido de eu me sentir inferiorizado ou se sou melhor ou pior, mas porque não há esse tipo de comparações, simplesmente vocês dizem assim, o trabalho é adjudicado ou não. Não temos budget, não temos, está tudo bem. Para mim, é uma terça-feira isto para mim. Eu recebo negas orçamentos todos os dias. Felizmente, todos os dias. Vocês têm é que perceber que, se vocês precisam de alguém, arranjem alguém, não contem comigo. Agora, nem pelo preço tabelado que eu tenho, vocês me vão levar o meu trabalho. Mas isso para mim é a pior coisa que me podem. Se há coisa que me deixa chateado e possesso é a mesma história do mas eu tenho alguém que faz. Porque, por exemplo, eu e o Fábio estamos agora a fazer, neste sentido de tentar ajudar quem está a começar e tudo mais, estamos a fazer uma espécie de guia para orientar a malta que está a começar e etc. Em termos de valores e tudo. É lógico que vai haver sempre, como tu dizes, há pessoas que vão fazer sempre mais barato, mas pelo menos para as pessoas se guiarem. Agora, é muito aquilo que eu digo. Quando o cliente diz, mas eu tenho alguém que faz, risquem logo, isto no meu ponto de vista, por vários motivos, que é, se o cliente disser, tenho alguém que faz mais barato, e ele até pode fazer um serviço com vocês, mas quando aparecer alguém que faz mais barato, ele vai-vos trocar na hora, e depois, ele ao estar só a analisar preços, ele nunca vai dar o real valor ao vosso trabalho. E ele quer é alguém, como tu disseste, que tire umas fotografias ou que faça uns Sim, vídeos. sim. Sim, só alguém para ir lá safar, ou seja, E para mesmo ele, que seja para para ele é safar, igual. e mesmo que seja uma situação em que seja um gajo muito bom a ir fotografar. Não Sim, é não, essa não é uma questão. questão de Aqui a questão qualidade. é o cliente. Eu digo isto então de brincadeira, mas é mesmo verdade. O cliente que me arralha preços. Quer dizer, eu também não vou ao talho dizer, eu quero aquele bife, mas só quero pagar 2 euros. É 6. Não, mas eu quero por 2. Senão arranjo um amigo meu que me faz um bife por 2. E eles dizem, mas assim, vai ao outro supermercado. Não é assim que funciona. Mas aqui o problema é as pessoas não perceberem que um cliente que não aceita o nosso orçamento não é um cliente para nós. E as pessoas acham que têm que agarrar tudo e mais alguma coisa só porque alguém nos está a pedir um orçamento. A mim, se me pedirem para fazer um casamento, que é uma coisa que eu dificilmente faço, faço 1, 2 por ano, porque é uma coisa muito específica, não é? É uma linguagem diferente do tradicional de um casamento, para o bem e para o mal. Não é? Há pessoas que adoram, há pessoas que odeiam. Não é? Se calhar uma pessoa normal leva quê? 2.000, 2.500 euros por casamento? Estou a mandar assim para o ar. Será isso? Então, deve estar na média, se calhar um bocadinho mais abaixo, mas deve estar. Opa, foi abaixo. É lá, ficaram sem câmara. Está ótimo, está ótimo. Podes continuar. É? Pronto. É, A câmara ficou com calor. tranquilo. O que é que eu estava a dizer? Se calhar a média será um bocadinho essa e eu não me vou sujeitar por esse tipo de valores. Percebes? Mas há pessoas que se calhar fazem 10 casamentos no mês a 2.500 euros cada um e ganham dinheiro a sério. Não é? Sim. Agora, eu para me tirarem de casa, um bocadinho à semelhança do que o Fábio estava a dizer, para me tirarem de casa para ir fazer um casamento, tem que ser muito mais dinheiro que isso. Percebes? Porque não vou fazer uma cena com... Claro que faço com a mesma dedicação e com o mesmo profissionalismo que faria outra coisa qualquer, mas não vou fazer com o mesmo amor com que faço fotojornalismo. É fazer compensar a dor de cabeça? Exatamente. Isso é que tem que ser valorizado, porque eu acho que a maioria das pessoas não se sabem posicionar, não é? Nesse sentido. A maioria das pessoas querem é dinheiro, 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 dinheiro. E se calhar pensam assim, não, eu agora faço este frete, mas depois começam a cair montes de fretes destes, não é? Começa a fazer montes de coisas deste estilo, e começa a ganhar dinheiro. E deixas-te iludir um bocadinho pela cena do dinheiro. E eu só acho que a coisa só funciona quando percebes que o dinheiro não é tudo. Percebes?
Mas isso, opá, nem toda a gente tem essa cena, estás a ver? Opá, há pessoas que são obcecadas por dinheiro e está tudo certo. Opá, cada um sabe de si, não é? Eu pessoalmente já não vejo as coisas assim. Vejo pelo que gosto de fazer, pelo que quero fazer, pelo que me disponho a fazer e pelo que pode dar algum conforto à minha família. Pá, imagina se me dissesse assim, pá, dou 35 mil euros para um casamento, eu vou. E com um sorriso daquele. Não é? Não, Acho que vamos todos. mas é mas é um bocado aquilo que tu dizes. E eu digo muito isto à malta nova, eu não sei que idade é que tu tens, Rodolfo, desculpa. Eu tenho 31. Pronto, estamos todos acima dos 30. Eu digo muito isto à malta nova, que é o estar em casa, o descanso, a família, como o Gonçalo disse, e dá muito valor a acompanhar o crescimento do filho. Tudo isso também tem um preço. Portanto, aquilo que tu recebes tem sempre que justificar não só o trabalho que tu vais entregar, mas para ti tem que fazer sentido como um todo. E acho que às vezes é isso que as pessoas esquecem. Da mesma forma como, por exemplo, o facto de ter que viajar para fora e ter que estar afastado de casa e ter que estar afastado da minha família, isso também tem que ser pago de alguma forma. Não, ou seja, nós não estamos, nós temos que pensar que não estamos a sair de casa só para chegar ali de câmera na mão, fazer uns shots, fazer umas fotos, chegar a casa, editar e entregar. Não é só isso. É todo o processo, é o sair de casa, é o carro, é a manutenção do carro, é a viagem, é o tempo que estás fora de casa, o tempo que estás afastado das pessoas. Isto tudo tem que ser contabilizado. E lá está. Por exemplo, eu comecei a receber 50 euros à noite. E se eu olhando para aquilo agora penso assim, meu Deus, mas pronto, foi o que me trouxe até aqui. Agora percebo que haja dificuldades em definir preços a começar, percebo isso muito bem, mas a cena de tu estás a dizer que haver aqui um guia e também haver aqui uma ajuda do consultório, do grupo, para conseguir guiar um bocadinho quem também está a começar, pá, acho que é bastante importante e quem me dera ter tido isso quando comecei, não é? Não, e o nosso objetivo é um bocado esse, percebes? Eu olho um bocado para trás e tudo aquilo que eu aprendi foi à base de ser autodidata e de ir à procura e pá, tipo pessoas, uma das pessoas, e eu disse isto e ele não se acredita, uma das pessoas que me fez me deixar o emprego em que estava e lançar-me a full time foi o Gonçalo, foi aquilo que eu disse, opá, se este gajo, se eu conheço alguém que consegue, então eu também tenho que conseguir. Não é que o Gonçalo seja o melhor exemplo para alguma coisa, mas é o Eu que sou bom mocinho, eu sou bom mocinho. é. O que é. Mas é um bocado isso, é tentar um bocado ajudar da mesma forma que eu recebi ajuda, seja redes sociais, YouTube, Google, por pessoas que conheço, tentar um bocado dar essa ajuda. Meninos, estamos com uma hora, quase 1 hora e 20. É, Isto já alongou eu um gostava muito bocado que a mais. imagem aparecesse, mas já não vai aparecer. Eu estou a tentar Tranquilo. aceder aqui à câmara, mas como está em gravação, não me deixa. Nós depois metemos uma foto tua Nós em depois metemos cima. uma A fazer foto um tua, fixe. A fazer um fixe. aquelas fotos à Viking. Meninos, foi um prazer ter-vos Um gosto aqui, enorme. mesmo de coração. Para o Obrigado aos Gonçalo, dois. como eu disse, era uma Muito pessoa com obrigado. quem eu queria falar isto há muitos anos. O Rodolfo eu não conhecia tão bem, mas trabalha com esportes. Portanto, também me diz muita coisa. O Fábio vai chorar no fim. Não, não, eu não. Eu ainda vou para o Pilates, estou atrasado, porque a minha mulher já. Eu não estava estragou à espera desta. Não estava à espera desta. Estás com cara de quem está a precisar de pilates. Rodolfo, olha uma coisa, tu tens 30 e poucos, e eu já estou mais perto dos 40 que dos 35. Tu vais Ui. chegar lá. Ao pilates? Opa, Sim. não vai ser muito específico, desculpa. Não sejas assim, para. Tens que arranjar uma coisa, tens que arranjar uma coisa mais fixe, meu. E É é que tu disseste fixe. assim, não pá, vou fazer Um yoga. desporto de homem, um desporto de homem. Não, mas esse Confia esporte no- também eu estou como o outro, porque eu vejo Confia no perfeitamente que o Fábio te usar, digo. usar o Zumba, por exemplo, como uma maneira dele se expressar. Estás a Não, ver? o Zumba não, mas se eu tenho a Nintendo Switch, só para usar o Zumba. E fazia. Nunca usei, era aquelas coisas de boa Pois, para nunca fazer em usei. casa. Nunca usei, claro. Claro que Mas nunca usei. confiem que é muito bom ir ao Pilates. Não, opá, tu vai ao Pilates, faz o que. Ser feliz, pá. Ser feliz. Agora, imagina, um dia que queiras treinar a sério, dá um toque, a gente organiza-te isso, não precisa estar a ir ao Pilates. Pagar dinheiro para ir ao Pilates quando tens um ginásio e não consegues fazer a mesma coisa, fazer poses divertidas. Isso é quase como o yoga, meu. Não, yoga não, pelo amor de Não Deus. estraga, não estragas o sonho do homem. Que ele é Não feliz estragues a no minha Pilates. magia, não estragues a minha magia. A coisa tem corrido bem. Bem, pessoal, bom almoço. Meninos, Obrigado foi mesmo um Estraguem. prazer. Até à não foi próxima. nada. Um abraço para vocês, malta.